Olá, eu me chamo Adriane e eu irei falar um pouco sobre o objetivo do nosso trabalho. Bom, como principal objetivo, temos introduzir a Mycobacterium tuberculosis, falando um pouco sobre o que é, como ocorre. Também iremos falar um pouco, sobre suas características, seus sintomas, seus sinais. Além disso, no decorrer do trabalho, da apresentação, a gente vai falar sobre como é dado seu diagnóstico, como ocorre sua transmissão e vamos falar um pouco sobre os fatores de virulência e o diagnóstico da Mycobacterium tuberculosis. Olá pessoal, eu me chamo Bruno Jesuíno e eu vou aqui estar introduzindo o assunto de Mycobacterium tuberculosis. Bem, é uma bactéria patogênica gram-positiva. Isso implica dizer que ela possui em si uma coloração azulada e violeta. É o agente causador da maioria dos casos de tuberculose. Bem, a tuberculose tem outros agentes causadores, mas em sua maioria é causado por esse tipo de bactéria que eu mencionei. Essa bactéria é aeróbica, exigindo altos níveis de oxigênio. Isso quer dizer que ela só consegue sobreviver em lugares que tem oxigênio, mas oxigênio em uma escala elevada. Ela pode sobreviver no estado seco durante semanas, além de resistir à luz UV. Diferentemente de outros tipos de bactérias que só conseguem sobreviver em locais úmidos e arejados, essa bactéria ela já consegue suportar o calor, locais secos e até mesmo resistir à luz UV. Bem, sua parede celular ela é incomum, rica em lipídios, é provavelmente o responsável por essa resistência. Então, a resistência dela, que ela possui, é derivada de sua parede celular, que é rica em lipídios. E é um fator-chave de multiplicação no organismo afetado. Ou seja, essa parede celular, ela tanto ajuda na sua resistência, quanto também na sua multiplicação. E a multiplicação dessa bactéria, ela ocorre em um tempo aproximado de 15 a 20 horas. Outras bactérias são bem rápidas no seu momento de se multiplicar, mas essa aí já demora de 15 a 20 horas. Aqui nesse slide, só a nível de informação, nós temos aí nessa imagem o pulmão de uma pessoa, que seria o local onde essa bactéria ela costuma atacar. E a gente pode também observar que nessa imagem temos a bactéria azulada, no caso gram-positiva, e a gente observa também que o formato dessa bactéria tem um formato de bacilo. Do outro lado a gente vê a classificação científica dela, que é a taxonomia completa, que envolve reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E é isso, pessoal. Falando um pouco sobre as características, a tuberculose ela é uma doença infecciosa e transmissível que é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. O Mycobacterium tuberculosis é um bacilo reto ou ligeiramente curvo, imóvel, não esperulado, não encapsulado, que mede de 1 a 10 micômetros de comprimento por 0,2 a 0,6 micômetros de largura, sendo a propriedade morfotintorial de álcool ácido resistência a mais importante. Eu me chamo Vitória, eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão da tuberculose e sobre os fatores de virulência. A tuberculose ela é uma doença que sua forma de transmissão é aérea, ou seja, ocorre a partir da inalação de aerosóis. Ao falar, ao tossir, ao respirar, a pessoa infectada ela lança no ar partículas contaminadas. E essas partículas ela afeta os pulmões e outros órgãos. Outra possibilidade também de infecção é quando a pessoa ingere alimentos contaminados, que
é um caso mais raro de acontecer, mas pode acontecer também, é uma possibilidade de transmissão, certo? E uma pessoa que tem a tuberculose, ela tem a capacidade de infectar até 15 pessoas por ano. E uma observação também que eu achei interessante sobre a tuberculose, tem um tipo de tuberculose que é a tuberculose pleural, ela não possui a capacidade de transmissão. Bom, e sobre os fatores de virulência da tuberculose, são fatores que contribuem para que a bactéria amplie sua capacidade de transmissão. Ela é uma bactéria intracelular aeróbica e ela necessita de oxigênio para se multiplicar e se desenvolver. Um dos principais fatores para essa virulência dela está relacionado com a parede lipídica complexa, catabolismo do colesterol, proteínas e lipoproteínas do envelope celular. Responsável pela aderência bacteriana nas células do hospedeiro. Oi, meu nome é Sabrina e eu vou dar continuidade aos slides falando sobre os sinais e sintomas da tuberculose. Então, um dos principais sintomas da tuberculose é a tosse seca. Mas, como no início esses sintomas são leves e podem durar até meses, algumas pessoas elas acabam deixando de ir no postinho de saúde para verificar o que elas têm. E nesse decorrer desse tempo, essa tosse ela pode vir, ela pode ocorrer com secreção de catarro ou acompanhada de sangue, como é muito comum. A gente também tem sintomas como a febre e também a questão do suor, principalmente noturno. Muitos pacientes eles acabam suando muito durante a noite, principalmente quando eles vão dormir. Alguns deles chegam a trocar de blusa de 2 a 3 vezes na noite, por conta que acaba suando bastante. Também temos um sinal evidente, que é a perca de peso. A pessoa começa a perder muito peso, o que vai fazer ela ir notando. Também temos a palidez, fraqueza. Então, essas são a série de sintomas que ajudam a identificar a tuberculose. Lembrando também que alguns pacientes eles podem ser assintomáticos, ou seja, sem sintomas evidentes. Então, por isso é importante a questão de ter um diagnóstico para realmente confirmar. Bom, para o diagnóstico da tuberculose, são utilizados principalmente os seguintes exames: microscópio direto, que é a baciloscopia direta, e também a radiografia de tórax. E, além disso, é importante, além desses exames, é importante que recomenda-se que o teste anti-HIV seja oferecido a todas as pessoas com tuberculose. A pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente, que é a baciloscopia, é a técnica mais utilizada no Brasil atualmente, pois, se ela for feita corretamente em todas essas fases, ela permite detectar de 60% a 80% dos casos em até 48 horas. Então, por isso ela é utilizada não somente para o diagnóstico, mas também para o controle do tratamento, por ela ser uma técnica rápida. A radiografia de tórax é um método diagnóstico de grande importância na investigação da tuberculose e deve ser solicitada para todo paciente que tiver a suspeita de tuberculose pulmonar. Ela tem também como função principal excluir outras doenças pulmonares associadas que necessitem do tratamento concomitante, também avaliar a extensão do acontecimento e a evolução radiológica dos pacientes, sobretudo naqueles que não respondem ao tratamento contra a tuberculose. Olá, vou falar agora sobre o teste de HIV. O teste de HIV é considerado a magnitude as 7 implicações da co-infecção do HIV.
Recomenda-se que o teste anti-HIV seja oferecido o mais cedo possível a todo indivíduo com diagnóstico estabelecido da tuberculose, independente da confirmação bacteriológica. O profissional de saúde deve abordar com o paciente a possibilidade da associação das duas infecções, e os benefícios do diagnóstico e o tratamento precoce das infecções pelo HIV por meio do aconselhamento e do pré-teste. O teste de HIV deve ser realizado com o consentimento do paciente, observando o sigilo e a confidencialidade do teste, utilizando-se preferencialmente o diagnóstico com o teste rápido para o HIV. Independente do resultado da testagem, o aconselhamento do pós-teste deve ser realizado caso o exame seja positivo. A pessoa deve ser encaminhada a um serviço de atenção especializada e vivendo com a AIDS, a infecção do HIV, mais próximo da sua residência para dar continuidade ao tratamento da tuberculose e iniciar o tratamento do HIV AIDS conforme indicado. Então, a tuberculose, ela tem cura, ou seja, é possível sim fazer o tratamento dela. Então, uma pessoa, ao ser diagnosticada com a tuberculose, agora ela vai iniciar o tratamento. Tratamento esse que é um tratamento prolongado, ou seja, ela pode ser tratada por meio de antibióticos. E é importante que o paciente ele seja apoiado por uma equipe, ou seja, equipe essa que vai supervisionar o uso desses medicamentos, porque é um tratamento que deve ser seguido muito à risca, porque por mais que a pessoa tenha melhoras nas primeiras semanas, nos primeiros meses, que ela apresente melhoras, no caso da febre, que ela ganhe peso, que melhore na tosse, por mais que tenha essa significativa melhora, é importante seguir com todo o tratamento, porque se a pessoa se tratar só 2 meses, a doença pode voltar e pode voltar de forma ainda mais grave, porque os medicamentos vão acabar com as bactérias menos resistentes, e quando voltar essa doença, vai ficar mais as bactérias que são muito resistentes. Então, esse tratamento ele dura cerca de 6 meses a 1 ano. No mínimo 6 meses tem que ser seguido. Em algumas manifestações até o ano. Então, é uma doença que pode sim voltar se não tiver o tratamento corretamente. Mas, em suma, é uma doença que tem cura e é só seguir o tratamento adequadamente.